Um dia, quando os meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães de hoje, eu hei de dizer-lhes: eu os amei o suficiente para ter perguntado: onde vão? Com quem vão? E a que horas regressarão? Eu os amei o suficiente para ter ficado 2 horas junto deles enquanto limpava o quarto. Tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que eles soubessem que aquele novo amigo não era uma boa companhia. Eu os amei o suficiente para fazê-los pagar pelas balas que tiraram da mercearia ou revista do jornaleiro, fazendo com que eles dissessem ao dono: nós pegamos isto ontem e queríamos pagar. Eu os amei o suficiente para fazê-los respeitar a identidade de gênero das pessoas, mesmo quando eu sabia que uma sociedade preconceituosa iria me condenar, alegando de que eu estaria incentivando os meus filhos a se tornarem gays. Eu os amei o suficiente para deixar-lhes ver, além do amor que eu sentia por eles, o desapontamento e também as lágrimas nos meus olhos. Eu os amei o suficiente para deixar-lhes pagar pelas suas ações, mesmo quando eu sabia que as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, mesmo quando eu sabia que eles poderiam me odiar por isso. E algumas vezes eles até me odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Eu estou feliz porque eu venci e porque no final eles venceram juntos comigo. E hoje, quando qualquer pessoa for crescida o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães de hoje e vierem me perguntar se a minha mãe era má, eu hei de dizer-lhes que sim. A minha mãe era má. A minha mãe era muito má. A minha mãe era horrível. A minha mãe era a minha mãe era perversa. A minha mãe era insuportável. A minha mãe era uma megera. A minha mãe era uma megera. A minha mãe era uma megera. E sabe por que a minha mãe era uma megera? Porque as outras crianças
As outras crianças comiam doces no café da manhã. E a minha mãe nunca me deixou comer doces no café da manhã. Eu tinha que comer pão, ovos e torrada, acompanhado de um copo de suco de acerola que minha mãe dizia que tinha vitamina C e era ótimo para acabar com os vírus da gripe. As outras crianças comiam doces, sorvetes e batatas fritas no almoço. E a minha mãe nunca me deixou comer essas coisas no almoço. Eu tinha que comer arroz, feijão, macarrão, carne, legumes e frutas. E aquela chata da minha mãe me obrigava a jantar na mesa. Bem diferente das outras mães, que deixavam os seus filhos comerem vendo televisão e assistindo aos melhores momentos do Big Brother Brasil e as melhores dancinhas do TikTok. As melhores dancinhas do TikTok. O quê? Tem que parar? O que foi? Hã? Telefone? Telefone pra mim? Você pode me... Quem é? Sua mãe. Ah, desculpa. Pessoal, desculpa. A gente teve que parar. Pelo amor de Deus, né? Você parou a gravação para dizer que tem telefone para mim. Pessoal, só um minutinho, peraí. Oi, mãe. Desculpa, mãe, a benção. Tô aqui, mãe, no quintal da casa de Gorete. Quem é Gorete? Mãe, é uma artista que canta maravilhosamente. Não, mãe, ela não fuma maconha, mãe. Pelo amor de Deus, não tem ninguém fumando maconha aqui, mãe. Aqui é uma casa de família. Tá, quando terminar eu vou, pego um mototáxi e vou pra casa, mãe. Ah, você não quer que eu ande de mototáxi, não? Peraí. Gorete, quando terminar aqui você me leva em casa? Sim. Pronto, mãe. Quando terminar aqui, Gorete vai me levar em casa. E ela anda de carro. O carro dela é novíssimo, comprou semana passada. Tá bom, mãe, eu vou ter que vai terminar aqui o vídeo aqui, eu tenho que desligar, tá bom. Tchau, mãe. Desculpa, mãe. A benção. Tá. Valeu, viu, Ju? Obrigado por ter aqui parado a gravação. Pessoal, desculpa, mas é porque a minha mãe, ela queria saber onde eu estava o tempo todo. Ela tocava meu celular de madrugada, era quase uma prisão. Eu tinha vergonha de dizer, mas a minha mãe, ela violou as leis de trabalho infantil. Eu tinha que me acordar cedo para ir para a escola. Eu tinha que arrumar a minha cama. Eu tinha que colocar a louça na mesa. Eu tinha que fazer o café da manhã. Eu tinha que passear com o meu cachorro. Eu tinha que pegar a comida para chegar em casa. Eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. E todo tipo de trabalho que eu achava cruel. Eu acho que minha mãe dormia de noite pensando em coisas para me mandar fazer. Sim, tem um detalhe também que eu gostaria de contar. Ela insistia, ela tinha uma história que queria que eu falasse sempre a verdade. Nada mais do que a verdade. E quando eu era criança, ela até conseguia ler os meus pensamentos. A minha vida era mesmo chata. Ah, outra coisa, ela não deixava os meus amigos tocar a buzina do carro para que a gente pudesse sair. Não, de jeito nenhum. Os meus amigos tinham que descer do carro e ir até a minha casa para que minha mãe pudesse conhecê-los. Enquanto todos os meus amigos podiam chegar tarde da noite em casa com 12, 13 anos de idade, eu tive que esperar pelos 16 para poder chegar um pouco mais tarde em casa. E aquela chata da minha mãe se levantava para me perguntar se a festa tinha sido boa. E eu tenho certeza que ela só fazia isso, que era só para saber como é que eu estava ao voltar. Por causa da minha mãe, eu perdi algumas coisas da vida. Eu nunca tive envolvido com drogas, nem roubo, nem ato de vandalismo.
E nunca fui preso por nenhum crime. Foi tudo por culpa dela. Agora que eu estou crescido e educado, estou fazendo de tudo para ser um pai mau, tal como a minha mãe foi. Eu acho que é um dos maiores males do mundo de hoje. Não há suficiente mães má. E hoje, toda noite, antes da minha mãe dormir, eu dou um beijo na minha mãe e digo: dorme, mãezinha, que a sua função de me educar, a senhora já conseguiu.